Fim da novela ou ainda dá tempo? Ainda há uma possibilidade de o Flamengo contratar o centroavante francês Anthony Martial. E a data limite, ou melhor, as datas limites que o Flamengo realmente tem para poder escrever um novo possível reforço do Flamengo nas principais competições: Copa do Brasil, Copa Libertadores da América e também Campeonato Brasileiro. Você vai ficar por dentro de tudo, se o Flamengo realmente já se posicionou oficialmente sobre uma possível chegada do francês Anthony Martial. O Zico falou sobre essa situação envolvendo também possível substituto de Pedro, e você vai se surpreender o que o Zico falou. E a situação envolvendo o Danilo para 2025, Henrique, que história é essa? Que o Flamengo já tem um acordo verbal com Danilo, lateral direito da Juventus e seleção brasileira para 2025. Vou trazer todos os detalhes para vocês. Próxima quinta-feira agora tem Flamengo e Bahia, decisão das quartas de final da Copa do Brasil. Temos novidades, jogadores de suas respectivas seleções e do nosso Mengão queridão entram em campo hoje pelo Uruguai, Chile e seleção brasileira. Reforços que o Flamengo contratou, será que vai a campo contra o Bahia? Existe a possibilidade, pode atuarem, e os jogadores que estão se recuperando. Fica coladinho comigo que você vai ficar por dentro de tudo. Eu vou trazer aqui aquele tipo pente fino de notícias do nosso mais querido e mais amado do Brasil, o nosso clube de regatas do Flamengo. Então não perde nada. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você humildemente, convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa teu like nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa que ajuda demais o nosso trabalho e o crescimento do nosso canal aqui no YouTube, beleza? Bom, vamos começar agora falando sobre essa preparação do Flamengo. Daqui a pouco, logo mais, às 15 horas e 30 minutos, horário de Brasília, o Flamengo volta novamente ao CT do Ninho do Urubu para mais um dia de preparação, mais um treino de preparação em prol do jogo contra o Bahia na próxima quinta-feira, que acontece às 21 horas e 45 minutos, horário de Brasília, no Maracanã. Para esse jogo, o técnico Tite pode ter aí, eu posso falar assim para vocês, o departamento médico quase zerado, né? Excesso de jogadores que não têm condições de retornar agora em 2024 e só em 2025, como é o caso de Pedro. Felizmente, temos aí o nosso centroavante Pedro, lateral esquerdo Matias Vinha e também o nosso atacante Everton Cebolinha. Mas em relação a Arrascaeta, Gabigol, Léo Pereira e Nico Dela Cruz, pode sim ficarem todos à disposição do técnico Tite. O mais que vem tendo uma observação mais cautelosa nesse momento é a situação envolvendo Nico Dela Cruz. Em relação a Arrascaeta, Gabigol e Léo Pereira, os jogadores já estão treinando junto com o grupo. Já Nico Dela Cruz faz um trabalho que eu posso falar assim para vocês, né, específico, de forma separada, mas tem tudo para ficar à disposição do técnico Tite para essa partida. Em relação aos jogadores que foram contratados, o Tite não vai poder contar ainda com esses atletas. O único jogador que foi inscrito na Copa do Brasil, mesmo assim também não vai poder estar em campo, que foi o atacante Michael. Michael foi inscrito na Copa do Brasil, entrou no jogo inclusive contra o Bahia, mas infelizmente se lesionou e agora só volta aos gramados em outubro. Ou seja, além de Cebolinha, além de Vinha e também, né, o Pedro, temos aí o Michael, que não pode ficar à disposição do técnico Tite. Já Arrascaeta, Gabigol, Léo Pereira e Dela Cruz sim possa ficar à disposição. O Dela Cruz, se não entrar como titular, deve começar ali no banco de reservas, mas tá aí jogadores voltando. Hoje tem seleção brasileira, seleção do Chile, seleção do Uruguai em campo. Pelo Chile, Chile e Bolívia, teremos o Éric Pulgar. Esse jogo começa a partir das 18 horas. Venezuela e Uruguai. Do lado do Uruguai teremos o Varela. 19 horas acontece hoje. Já às 21h30, Brasil e Paraguai em Assunção. Fabrício Bruno e Gerson estão a serviço da seleção brasileira. Esses 4 atletas
são jogadores do Flamengo e isso pode sim o Tite também ter de volta esse quarteto já na próxima quinta-feira. O Flamengo vem também sobre uma observação em Varela e Eric Pulgar. O gesto pela carga de jogos que vem, principalmente já com o Flamengo e agora na seleção brasileira. Fabrício Bruno, raçudo, rascudo, vai para cima, tem tudo para ser titular. Inclusive, eu separei até aqui, né, uma provável escalação do Flamengo para esse jogo. Inclusive, o Tite pode não começar com o Gabigol, tá, gente? Para esse jogo, o Tite pode não começar com o Gabigol como titular. A princípio, ele deve colocar ali o Bruno Henrique, tem chance de acontecer, mas nada está definido ainda. Vamos lá, Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Léo Ortiz e Alan. Eu falei para vocês sobre a observação de situação envolvendo o Eric Pulgar no meio de campo. E temos também a situação de Nico de la Cruz, que pode começar no banco de reservas ou até mesmo ser preservado para entrar só no jogo contra o Vasco no próximo dia 15 pela 26ª rodada do Brasileirão. Então no meio de campo, Léo Ortiz e Alan, mais à frente Arrascaeta, Gerson, Luiz Araújo e Bruno Henrique ou Gabigol. Então tá aí, Gerson, Luiz Araújo e Bruno Henrique ou Gabigol deve fazer ali o centroavante, né? O Bruno Henrique pode entrar improvisado ali, já jogou em algumas partidas, vamos ver como deve acontecer. Henrique, sobre a substituição de Pedro, o Flamengo vai no mercado, o Flamengo vai buscar no mercado um novo jogador? Gente, é o seguinte, o Flamengo está no mercado, o Flamengo não vai, assim eu posso falar para vocês, né, se aprofundar muito em uma contratação. O Flamengo não se posicionou oficialmente. O Flamengo ontem foi a data limite para escrever um novo reforço que chegasse no Flamengo para a Copa do Brasil. Até o dia 13 agora, o Flamengo tem essa data limite até o dia 13 para escrever na Libertadores. E até o dia 20 agora de setembro, o Flamengo pode fazer até 8 substituições no Brasileirão. Ou seja, se caso o Flamengo que tem um interesse em Anthony Martial, que para mim eu acho que a gente já pode colocar como fim da novela essa situação, né? Ontem o jornal inglês, que é o Daily Mirror, ele trouxe a informação que o atacante recusou uma oferta do AEK de Atenas da Grécia e deve reforçar o Flamengo. Pode acontecer? Pode acontecer, só que o Flamengo ainda não se posicionou de forma oficial em relação à contratação ou a não contratação de Anthony Martial. O Flamengo procurou saber sobre a situação do jogador, o Flamengo se afastou um pouco por conta da pedida, da alta pedida, né, milionária do jogador. Então a tendência é que o Flamengo, eu acredito tá, que o Flamengo não vai contratar. Eu acredito que o Flamengo não vai contratar. Até porque também as datas limites, principalmente, vamos lá, se passar do dia 13 agora, o Flamengo não contratar, não conseguir inscrever o jogador na Libertadores, o Flamengo só vai ficar com o jogador para inscrever no dia 20 no Brasileirão. O jogador só chegaria para reforçar no Campeonato Brasileiro. Não poderia mais ser inscrito na Copa do Brasil e não poderia mais ser inscrito na Copa Libertadores da América. Além de pagar um alto salário, o jogador que vai chegar vai se readaptar ao futebol, porque desde 2 de dezembro de 2023 que não atua em uma partida oficial. A gente viu que o Alexandro atuou o último jogo dele em maio, mas precisa estar aí fazendo recondicionamento físico para se adaptar e voltar a fazer a sua estreia. Então o Alexandre deve fazer sua estreia contra o Vasco e o Anthony Martial, provavelmente o Flamengo ia pagar uma cifra, tá aí ó, bacatela, mais de 2 milhões por mês de salário. E provavelmente, não estou falando que vai acontecer, mas poderia. A possibilidade é essa, o Flamengo contratar o Anthony Martial e o jogador talvez nem nessa temporada mais atuar pelo Flamengo. Então é uma situação para o Flamengo ficar ligado nessa situação. O Flamengo não se posicionou oficialmente, pode acontecer, mas eu, sinceramente, já dou como fim de novela na situação de Martial. O Zico até falou sobre o seguinte, concedeu uma entrevista, né? E falou sobre a situação do substituto para Pedro. E ele começou falando o seguinte: tá um equilíbrio muito grande nas competições. O Flamengo, mesmo com aqueles jogadores machucados, pois só machuca quem está no trabalho. Tem que se descobrir a razão, porque o Flamengo está tendo muitas lesões, principalmente musculares, porque você ter problema de joelho, tornozelo, pancada é uma coisa. Agora, quase a mesma lesão para muita gente é preocupante. Tomara que eles descubram, para que não aconteça com outros. É uma reta final.
e é hora de uma certa prontidão. Não custa nada fazer uma visita aí no São Judas Tadeu, ajuda a dar uma limpeza. Já sobre a substituição de Pedro, ele falou o seguinte, olha só, o Flamengo tem jogadores capazes de substituir o Pedro. Acho que o Pedro é importantíssimo, está em um momento muito bom. Naquele momento as coisas acontecem favoráveis. Agora, não pode depender desse ou daquele jogador. O Flamengo de 2019 não dependia de A ou de B. Era uma coletividade. Nosso Flamengo de 81 dependia de um todo. Sozinho ninguém ganha nada. Disse aí o Galinho Zico, meus amigos. O que vocês acharam sobre as palavras do Zico? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Então, para mim, eu acho que basicamente está encerrado a situação de Antony Martial. Se o Flamengo contratar, basicamente vai só disputar o Brasileirão, provavelmente, porque daqui que é certo, tudo e muito mais. Não tem oficialmente, não tem um negócio avançado ainda. É o interesse do Flamengo, eu já falei sobre isso. Acredito que o Flamengo não vai contratar, tá, gente? Substituto para Pedro, vai continuar com o Gabigol, com o Carlinhos aí, até mesmo o Bruno Henrique. Mas enfim, vamos ver o que deve acontecer. É claro que eu vou seguir focado sobre a situação para estar deixando vocês sempre muito bem atualizado. Agora uma informação sobre Danilo no Flamengo, de acordo com o portal FlaWeb, que é um portal que sempre traz informações do Flamengo aí, informações, posso dizer assim, né, de suma responsabilidade. Trouxe a informação de que o Danilo, medalhão que está hoje na seleção brasileira, vai jogar hoje, tá? Medalhão que quase veio para o Flamengo, já nessa janela agora, o Flamengo chegou a ter contato sim com o Danilo, mas a Juventus fez algumas exigências e o tempo era curto para fechar a contratação, mas em janeiro o Flamengo entende que tem como trazer o experiente jogador. Se a gestão Rodolfo Landim se manter no poder, Danilo tem grandes chances de ser a primeira grande contratação para 2025. Tudo com o lateral já foi acertado, bases salariais e tempo de contrato. A Juventus tem interesse em liberá-lo para aliviar a folha salarial. O clube italiano passa por uma espécie de reformulação e entende que é preciso negociar alguns jogadores que já estão no elenco há bastante tempo. Danilo tem contrato com a Juve até o meado do ano agora de 2025. A partir de janeiro já pode assinar um pré-contrato. Mas o Flamengo, de acordo com o portal FlaWeb, o Flamengo já está elaborando a possível chegada de Danilo já para o início da temporada agora em janeiro. Ou seja, de acordo com o portal, existe um acordo verbal entre Flamengo e Danilo. Danilo está com 34 anos, lateral direito, capitão da Juventus, capitão da seleção brasileira. O que vocês acham sobre uma possível chegada de Danilo no Flamengo para 2025? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Bom, vou seguir focado com tudo sobre isso. O Flamengo ainda não se posicionou em relação à situação de Danilo, mas eu vou apurar detalhes, é claro, para deixar você sempre muito bem atualizado. Beleza? De agora foi isso. Vou seguir firme, forte, sempre ligadaço com essas e outras informações do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil. Tá chegando a hora, Flamengo e Bahia nessa próxima quinta-feira, sempre focadaço, sempre ligadaço nas informações do nosso Mengão queridão. Forte abraço, até mais. Saudações rubro-negras.